volta aqui, em continuação ao nosso curso sobre direito das obrigações. Temos o prazer de ter conosco aqui hoje o professor Carlos Alberto Davos Maluf, que é um grande amigo da Associação dos Advogados, amigo da casa, sempre pronto para nos auxiliar aqui em eventos e cursos dessa natureza. O Dr. Carlos Alberto é mais um daqueles integrantes da nossa seleção de juristas, especialistas, dos grandes estudiosos em direito civil. Professor livre-docente da Faculdade de Direito da São Francisco, tem inúmeros colaboradores de inúmeras revistas, revistas jurídicas, Jornal do Advogado, Tribuna de Direito, tem inúmeros artigos publicados e várias obras importantíssimas para as bibliotecas de quem milita na área do direito civil. Tem um livro muito interessante sobre a transação no direito civil, sobre desapropriação, sobre condomínio. O Dr. Carlos Alberto tem um trabalho interessante escrito sobre condomínio, sobre locação, e está com uma missão agora das mais relevantes, que está atualizando o Manual de Direito Civil do professor Washington de Barros Monteiro. A família do professor Washington deu a difícil e honrosa missão de atualizar o Manual de Direito Civil, que acho que todos conhecem aí, ficou a cargo agora do Dr. Carlos Alberto, e que tem também como uma das características para nós todos aqui, eu imagino que a maior parte do auditório é de advogados militantes. O Dr. Carlos Alberto é advogado militante na área civil há mais de 30 anos. De modo que, além de professor e estudioso, escritor, produtor de obras, tem essa vantagem também de ser um advogado militante, de modo que ele sabe o ponto que nos toca nessa matéria. Eu tenho muito prazer que eu passo a palavra, e mais uma vez agradeço a sua presença aqui, sempre prestigiando o nosso curso. Realmente agradece muito a Associação dos Advogados, professor Carlos Alberto. Boa noite a todos. É com imensa alegria e satisfação que volto a esta casa novamente, aceitando o honroso convite do Dr. Luiz Lacerda Medeiros, pelo meu caro amigo Paulinho Ferraz. Desculpe, percebo que eu estou um pouco afônico, porque é muita aula, muita palestra, realmente a voz começa a ficar ruim. Mas eu aceitei com muita honra esse convite por vários motivos. Um deles, porque, não sei se você sabe, eu faço parte da comissão do deputado Ricardo Fiuza, que está apresentando sugestões legislativas, para o Legislativo. São quase em torno de 300 emendas, eu apresentei algumas, não sei se vão passar. Então, estamos estudando esse novo código há muito tempo. E tive a honra de trabalhar com o professor Miguel Garay por 20 anos, na Light e depois na Eletropaulo. Então, sinto-me bastante à vontade para estar com os senhores e vou tentar, em uma hora de disposição, porque eu não gosto de falar mais do que uma hora, porque os senhores vão se dispersar, eu vou falar uma hora dos contratos em espécie. Como são muitos os contratos, eu me propus a dividir a matéria de duas formas. Metade eu vou falar hoje, e a outra metade eu vou falar no dia 24 de abril. Então, o professor não falou isso, não. Eu falei, não, eu vou falar em duas etapas, e claro que, em homenagem aos senhores, que são advogados militantes, eu vou partir do pressuposto que os senhores já saibam aqueles contratos tradicionais. Eu não vim aqui para explicar o que é compra e venda, o que é doação, o que é locação, o que é empreitada. Eu vou apenas apontar as novidades do Código de 2002 em relação ao Código 16. Quer dizer, novidades, contradições, omissões, se mudou para melhor ou se mudou para pior. Porque nós vamos fazer a crítica construtiva. Não vamos criticar, não, o Código francês tem 200 anos, então o Código brasileiro não precisava ter mudado. Não. Temos que fazer a crítica construtiva e eu vou apontar para os senhores várias inovações importantes e que o Código mudou para melhor. Como o professor Silvio Venosa irá falar sobre os contratos em geral, evidentemente que houve uma inversão aí nessa ordem, eu vou rapidamente, nos primeiros 3 ou 4 minutos, dar uma noção geral dos contratos em geral. Claro que eu não vou me aprofundar, porque isso vai ser matéria do professor Silvio Venosa, mas eu não posso começar a falar dos contratos em espécie sem falar, por exemplo, de boa-fé, de eticidade, de socialidade, senão nós vamos ter que inverter. E aí a hora dos fatores, quer dizer, é a mesma coisa. Eu tenho que começar a partir do artigo 421, que é a parte dos contratos em geral. Na questão, portanto, a grande novidade do novo código que o professor Miguel Garay vem falando, vem escrevendo, é a questão da boa-fé, da eticidade e da socialidade. Isso realmente e principalmente a função social do contrato.
Se os senhores abrirem a Constituição da República de 88, os senhores vão encontrar a expressão função social da propriedade por várias oportunidades, 30, 40 vezes. Mas não se falava na função social do contrato. Se os senhores abrirem logo o artigo 421 do novo Código Civil, os senhores vão encontrar a questão da função social do contrato, depois dos artigos subsequentes 422, 423, os senhores vão encontrar a questão da eticidade, da boa-fé e da socialidade. E já de boa-fé, eu posso dizer aos senhores de uma monografia imprescindível que os senhores terão que ler, obrigatoriamente, que é a monografia da professora Judite Martins Costa, do Rio Grande do Sul, sobre a boa-fé no direito privado. A melhor monografia que nós temos no Brasil, para dizer que é a única específica sobre a boa-fé objetiva no direito civil. E não só a obra da professora Judite Martins Costa, da questão da boa-fé, vocês vão perceber que o Código delegou ao Poder Judiciário a apreciação de várias matérias. Houve um lapso do legislador nisso? Talvez sim, porque atribuiu muita coisa ao Judiciário já sobrecarregado. E essa é uma crítica que eu faço e os outros autores e doutrinadores têm feito, de deixar, relegar ao magistrado várias opções para a decisão. Deixou realmente essa incumbência ao juiz. Mas o grande mérito do legislador de 2002 exatamente foi a questão da boa-fé, da eticidade e da socialidade. Quando se diz em função social, vocês estão vendo como a questão da função social é imprescindível em todos os ramos, quer dizer, em todos os ramos do direito, quer seja no direito contratual, principalmente no direito das coisas, nos direitos reais, na questão da função social da propriedade, dessas limitações todas ao direito de propriedade. Vocês estão vendo essa questão do zonamento da cidade de São Paulo, o plano diretor? Isso tudo tem que estar intimamente ligado à função social da propriedade. Isso de Guy, já nos primórdios do século XX, lá 70, 90 anos atrás, já tinha sido criticado naquela ocasião, quando falava da Suzane, chamando ele de socialista, de esquerdista, de comunista, etc, etc. Olha, tudo aquilo que ele profetizou em 1920, 1915, ou então ainda numa conferência de Buenos Aires, no início do século XX, foi muito criticado, hoje é uma realidade. Nós temos o decreto do tombamento, de 1937, o decreto 25, feito na época de Getúlio Vargas, que pouco foi usado naquela ocasião no Brasil. De repente, com a Constituição de 88, que é chamada Constituição Cidadã, né, ressurgiu aquele decreto 25, mas não, agora então nós vamos ter aquelas cidades tomadas pelo patrimônio histórico mundial, pela Unesco, Ouro Preto, etc, etc. Quer dizer, surgiu um decreto que estava esquecido. Existe esse decreto 25, por quê? Por causa da função social da propriedade. Na realidade, a questão, portanto, de boa-fé, eticidade e probidade está aqui no Código Civil de 2002. Por que o Código de 16 não tinha isso? Porque o senhor sabe que o Código de 16 foi apresentado em 1899 por Bevilacqua, o grande Bevilacqua. E é claro que, na época, aquela por influência do direito francês, depois do Código Italiano de 1865 e do Código Alemão de 1896, que entrou em vigor em 1900, né, Bevilacqua, o Código era totalmente individualista, totalmente, vamos dizer, até machista, né? A mulher não tinha aqueles direitos, você sabe que o Estatuto da Mulher Casada, que a mulher adquiriu a condição de igualdade apenas em 1962. A mulher não votava no Brasil até 1934. Então, eram aqueles absurdos. A mulher era formada na Sorbonne, vinha para o Brasil, se casava e caía em capacidade. Isso até 1962, apenas há 40 anos. E fala que essa evolução, não só na questão dos contratos, quando estou falando desse aspecto geral dos contratos, vocês vão encontrar lá nos primeiros artigos 423, 424, já o legislador fala do contrato de adesão. Por que ele falou na parte geral e na parte especial? Sabe por quê? Porque o contrato de adesão não é bem um contrato, né? É uma opção. Ou eu faço aquilo que a concessionária, né, Eletropaulo, ou eu pago a conta, ou eu não tenho luz. Ou eu pago a conta da Telesp, ou da telefone, eu não tenho telefone. Ou eu pago a conta do gás, eu não tenho. O que aconteceu? O que veio minimizar um pouco essa questão do contrato de adesão? O Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor coloca lá nos artigos 51, as cláusulas abusivas, né, nulos, nenhum efeito, etc, etc. Quando eu tiro de uma das partes a opção, né, a liberdade de escolha, não me dá essa satisfação. Mas isso é novo no direito? Não. Se os senhores forem no Código Civil de 16,
quando falava das condições puramente potestativas, que é proibido, o artigo 115 diz, ali com todas as letras, que é nula a condição quando eu retiro de uma das partes a possibilidade de escolher alguma coisa. Se eu quiser, se evoluir, já dizia os comandos há 2 minutos atrás, se eu quiser levantar o braço, essa é aquela condição famosa puramente potestativa. E aí a jurisprudência veio amenizando naquela história do contrato de locação que nós vamos falar daqui a pouco. Sabe qual eu que sou advogado militante, diz o seguinte: se quiser renovar por mais 2 anos, poderá o contrato de locação. Essa cláusula era muito polêmica. Vai ficar ao vedrio do inquilino permanecer no imóvel por mais 2 anos, se ele quiser ficar no imóvel, se for do interesse dele. A jurisprudência amenizou, dizendo o seguinte: não é bem uma condição puramente potestativa, mas uma condição simplesmente potestativa, portanto vale. É claro que isso foi um arranjo pretoriano, porque a locação, o Estado não tem interesse no despejo, questão social. Então, bom, é ordem pública, não é ordem pública? Como é que ficaria essa situação? Evidentemente que essa decisão é muito mais política do que jurídica, né? Porque o que seria aquela questão da venda a contento, se não seria uma condição puramente potestativa, bom, vendo se quiser, etc, etc. Mas, do ponto de vista geral, o contrato de adesão, muito embora o legislador tenha colocado na parte geral dos contratos, né, não deixa de ser um contrato. Mas por que o legislador colocou na parte geral? Porque é um contrato atípico, em termos de que a parte contrária, aí, quer dizer, a parte forte, eu tenho que aceitar. Eu entro no ônibus, a passagem é R$ 1,70 ou R$ 1,80. Se eu não pagar, eu vou a pé. Não tem opção, não vou discutir preço. Então não me dá essa opção. A razão pela qual o legislador colocou isso na parte geral. Aliás, falando de contrato de adesão, nós temos uma monografia recentíssima do professor, se quiser anotar, Custódio da Piedade Miranda, da editora Atlas, que saiu agora há uns 2 meses, sobre o contrato de adesão. É a obra mais moderna, recente que nós temos no Brasil, essa obra do professor Custódio da Piedade Miranda, que foi tese de concurso de livre docência na Faculdade da Universidade de São Paulo, há um ano atrás. Então, a editora Atlas, 2003. Prosseguindo, então, da parte geral, né, o legislador então falava da formação dos contratos, da classificação dos contratos, não quero entrar na seara do professor Silvio Venosa, e já, desde logo, então, eu já vou passar a falar dos contratos em espécie, né, porque ele vai falar da cláusula excessiva onerosidade, do distrato, da extensão dos contratos. Então, dos contratos em espécie, nós temos vários. Eu me propus, hoje, a falar daqueles contratos tradicionais, aquilo que tem correspondente no Código de 16, e na quinta-feira eu vou falar dos novos contratos, né, de comissão, de corretagem, de agência de distribuição, de transporte. Hoje eu vou falar dos contratos tradicionais, evidentemente aquilo que interessa a todos nós advogados. Eu não vim aqui para discutir filosofia do contrato, é aquilo que vocês querem saber, o problema do dia a dia lá no fundo. É um problema que nos aflige, né? A minha há mais de 30 anos, os senhores, alguns ficam exatamente iguais ou bem menos. Na realidade, quando eu digo dos contratos em espécie, eu já vou começar a falar do primeiro deles, de extrema importância, que é o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é antiquíssimo, né? Evidentemente que a origem romana, e que precisa daqueles 3 famosos elementos: res, precium e consenso. Quer dizer, o preço, a coisa, res, o preço, précio e consenso, o consentimento ou a manifestação de vontade. Desde já digo aos senhores, aqui, que o legislador de 2002 se omitiu, como havia se omitido o legislador de 1916, na questão famosa da diferença entre o ato nulo e o ato inexistente. Isso eu vou falar, mas existe distinção do ponto de vista prático ou somente do ponto de vista doutrinário? Não, existe distinção, sim, entre o ato nulo e o anulado, o ato nulo e o inexistente. Sabe qual é? Uma venda e compra onde não há preço, não é nulo, é inexistente, o negócio é inexistente. Porque o negócio nulo, eu posso ter o preço, pode ter um vício. E por vício, pode haver prescrição se eu convalidar o ato. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que um contrato de venda e compra tenha sido assinado por um menor de idade, que é 15 anos. É nulo? É nulo. Só que ao chegando aos 18, hoje está a maioridade do Código Civil novo, aos 18, esse menor pode ratificar. Então eu quero ratificar aquilo que eu assinei há 3 anos atrás. Ele assina. Era nulo, mas ele convalidou o ato. E a prescrição a partir dos 18 anos.
E se alguém falsificou a assinatura do menor de 15 anos, ele pode convalidar? Não, ele não assinou. Esse negócio é inexistente. É isso que não entra na cabeça dos juízes. Eles declaram isso como nulidade. Eu estou tentando convencer que isso chama-se inexistência e a sentença tem que ser declaratória de inexistência do ato jurídico. Nunca de nulidade, porque o ato inexistente não convalida. Não há prescrição. Vou dar um outro exemplo. Quando falta o preço, e a questão de alguns meses atrás, me deparei com a seguinte questão interessante. É um senhor com mais de 80 anos que, ao vender, alguém o ludibriou, deixou ele pelo preço dele em branco, contra o banco, em branco, o cheque em branco, sem data, sem testemunha, e assinou. Com a morte dele, os herdeiros procuravam, isso aqui, papai já morreu faz 15 anos, está prescrito. Eu falei, não tem preço, isso é um negócio inexistente. Vamos para a ação, declaração de inexistência. Então saiu um acordo, a pessoa reconheceu que ia perder e fizeram uma composição, uma transação. Mas vocês estão vendo a importância dessa distinção entre o ato nulo e inexistente. Outro exemplo, na questão do saque de duplicata fria, né, eu imito a duplicata sem origem, eu susto o protesto, depois de 30 dias eu entro com que tipo de ação? Ação declaratória de inexistência, nunca de nulidade, porque não tem causa. E os juízes não entendem isso, nada, e não, é tudo a mesma coisa, e na prática, e desse ponto eu uso divergir do meu eminente professor Silvio Rodrigues, que disse que o ato inexistente não precisa nada, porque é um nada jurídico, eu não preciso a declaração de inexistência. Como que não? Se alguém falsifica uma escritura, leva ao registro imobiliário e registra, ou uma transferência de telefone, para eu desconstruir o ato só através da justiça, através de uma ação declaratória de inexistência. Precisamos pensar e meditar um pouco sobre isso, e infelizmente o código nessa parte continua deixando de lado essa questão do negócio de inexistente, entendendo que seria um fato. Na questão, portanto, da compra e venda, a grande novidade, é isso que vocês querem saber quais são as grandes novidades. A grande novidade é que aquele famoso artigo 1132 do Código Civil diz o seguinte: é nula a venda do ascendente ao descendente sem o consentimento dos demais descendentes. Qual é a grande novidade do novo Código? É anulável, não nula. E outra coisa, o novo Código exige a assinatura também do cônjuge. Vai mais além, por cautela. O Código 16 dizia do descendente. O novo Código vai mais além, dizendo o seguinte: é anulável desde que não tenha tido consentimento dos demais descendentes e também do cônjuge. Por cautela, o legislador amarrou e fez o bem. Fez o bem porque o senhor sabe o problema que existe, né, nessa questão de venda de ascendente para descendentes. Aliás, o senhor sabe que família é muito bom e não de fotografia, né? É muito complicado isso. Então, eu prosseguindo, se os senhores me permitirem, eu não costumo em palestra ficar lendo o artigo, mas diante da novidade, da importância da matéria, eu vou usar fazer. E já vou dizer aos senhores, realmente, esse artigo é importante, né, dessa novidade. Muito obrigado, aqui a colinha do Galo que está me ajudando. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Novidade importante, quer dizer, cautela do legislador exigindo o consentimento também do cônjuge. Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação obrigatória. Vou repetir. Em ambos os casos, dispensa o consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação obrigatória. E aqui, falando em obrigação obrigatória, eu permito-me agora lembrar aos senhores o seguinte: o Código tem um artigo, numa outra parte, que diz o seguinte, que quando se trata de dar hipoteca, ou venda, ou garantia, etc., quando o regime for da separação, não precisa da notícia do outro cônjuge. Então, é uma evolução que houve no direito brasileiro, porque antigamente só se lembra, qualquer que seja o regime de bens indispensável se torna autónomo só marital, artigo 235 do Código de 16. Só se lembra disso, qualquer que seja o regime de bens. O novo Código amenizou, dizendo, quando for separação, por parte de bens, não precisa da autólogo. E o legislador esqueceu de um negócio, um detalhe importante, que o deputado reconheceu e nós vamos mandar através de projeto essa alteração. Sabe qual é? Os bens recebidos com a cláusula de comunicabilidade. Por que o cônjuge precisa, o outro precisa assinar, se o bem não se comunica? Está em aberto, quer dizer, olha o contrassenso. Na separação não precisa da anuência do outro cônjuge.
Com a cláusula precisa, porque houve o esquecimento do legislador. Esquecimento. Quer dizer, diante de tanto assunto, não existe obra humana, perfeita, evidentemente, o próprio Leandro já dizia, né? Então, por sugestão minha, acatou-se, não sei se vai passar, dizendo, além da cláusula de separação de bens, também os bens recebidos com a cláusula de incomunicabilidade. Prosseguindo, alguma outra novidade aqui, o artigo 497, que diz o seguinte: sob pena de nulidade, não pode ser comprados ainda que em asta pública. O que me interessa aqui, não vou dizer aqui o que não mudou no Código 16, do artigo 1133. Inciso 4. Pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Isso não havia no Código 16, quer dizer, se aperfeiçoou porque a gente sabe que o leiloeiro realmente tem o interesse, não precisa explicar como é que funciona o leilão do foro, se aquele corporativismo, para não chamar de outra coisa, percebe que há interesse e fala, eu quero tanto para ficar quieto. Você sabe que é assim mesmo. Alguém percebe que eu quero um apartamento, custa 200, fala, se me dá 10, eu não dou lance, você vai levar por 100. Se não, eu vou continuar, vai chegar aos 200 mil, que seria o preço de mercado, né? Pelos leiloeiros, seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Andou bem o legislador aqui em fazer essa proibição. Se bem que, você sabe que é difícil esse controle, porque eu posso colocar uma interposta pessoa para fazer a aquisição, o famoso laranja, mas não tem jeito, que é aquela história que cai no princípio da boa-fé. Eu parto do pressuposto que haja boa-fé, probidade, eticidade, socialidade, etc. Eu parto dessa presunção de que haja tudo isso, mas infelizmente tem aqueles que procuram driblar e de forma que com as interpostas pessoas realmente fica difícil de controlar essa situação, mas sempre tendo em vista a famosa boa-fé. Outra novidade importante, artigo 499, é lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Esse artigo não tinha correspondência no Código 16, era explícito. Porque surgia essa dúvida, posso comprar do outro? Não posso? Evidentemente, quando se tratava de comunhão de bens, não teria sentido, porque o dinheiro é só, né? Quer dizer, a comunhão de bens mistura-se tudo. Aliás, falando de comunhão de bens, eu já vou dizer uma coisa que não sei se vocês estão sabendo, o deputado Fius assumiu o compromisso de pedir a revogação daquele artigo que proíbe a sociedade entre marido e mulher quando se houver regime da comunhão universal de bens. Isso ele falou lá na Associação Comercial, estava presente, e depois de outra oportunidade. Espero que consigamos a revogação daquele artigo, que é um verdadeiro absurdo, né? 99% das sociedades antigas eram formadas por marido e mulher, e como é que vai resolver isso no registro de imóvel? Vamos ser práticos, né? Na junta comercial, nos títulos de documentos, não funciona. Isso aqui é aquela história da personalidade do condomínio e do espólio. O espólio não pode adquirir bem imóvel quando tinha um compromisso anterior. Esse é outro absurdo que nós tivemos aqui no Brasil, que está difícil de convencer os tribunais de que o espólio pode receber desde que tivesse um compromisso anterior. Muito bem. Então, novidades. Artigo 499 é lista a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Artigo 500. Se vocês se lembram daquela questão da venda do imóvel por área maior ou menor, eu gostava do terreno, falei, tem 1.000 metros, não tem 1.000, tem 900, eu compro, eu vou mandar medir, não tem 1.000, tem 900, mas eu quero, porque eu quero. Então, afinal, então foi o seguinte, eu quero um abatimento do preço, pago 900, se você lembra, era o famoso artigo 1136 do Código Civil. O correspondente, que é o 500, né, ele diz ali 1/20 da área. O que nos interessa aqui é o parágrafo 2º, que é a grande novidade do Código de 2002 em relação ao Código 16, que diz o seguinte: se em vez de falta houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador a sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Então, explicitamente, o legislador deu a solução, quer dizer, não quero perder o negócio. E aí, parágrafo 3º, não haverá complemento da área nem devolução de excesso se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Por que o legislador colocou tudo isso? Porque a jurisprudência se classificou nesse sentido. O senhor sabe disso.
fazendo a defesa do código, por que o código não coloca o biodireito? Porque é coisa muito nova. Isso aqui, anticorpos, antes dos senhores nascerem aqui, os senhores até que são mais velhos, já ouviram falar no tempo dos nossos avós o que era vendado de bensura e anticorpos. Só que o legislador de 16, o Código de 1890, não havia dito exatamente se era anticorpos, agora foi mais além. E usando a linguagem, para a terminologia do direito eleitoral, ele colocou aqui com todas as letras. Ainda que não pôs de modo expresso, tem sido a venda de corpos. O senhor sabe que em fazenda, né, mais ou menos 1.000 alqueires, pode ser 950 e pode ser 1.050. Eu não posso fazer isso num apartamento. Um apartamento que tem 100 metros, não pode ser mais ou menos. Eu tenho uma especificação do condomínio, eu tenho área útil, área comum, uma fração do terreno. Ele tem que ser preciso. Senão volta porque quebra o princípio da continuidade. Você sabe isso? Agora, na venda, mais ou menos e tanto, se aceita para mais X% e para menos X%. É tolerável porque eu estou vendendo anticorpos. E na anticorpos, se tiver mais ou menos, a circunstância. E o legislador agora trouxe para o bojo do Código Civil, aqui no artigo 500, parágrafo 3º. Para o artigo 501. Decai o direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou comprador que não o fizer no prazo de 1 ano a contar do registro do título. 1 ano apenas. Por que 1 ano? Para evitar insegurança dos negócios jurídicos. O Código 16 era omisso. E aqui no novo Código já fala em decadência explicitamente. Outra grande novidade importante do Código de 2002, tratando especificamente da decadência. Você sabe aquela confusão que havia? O Código 16 falava em prescrição, a doutrina é que criou, né, aquele sistema de que tudo que se referisse a direitos indisponíveis, direito de família, era decadência, quer dizer, o prazo não se suspende e não se interrompe, ao passo que tudo que seria direito de família, decadência do casamento, aquele 2 anos para anular o casamento, tudo decadência, porque não se suspendia, não se interrompia. E os senhores que são advogados, né, sabem que tem muito advogado bom que perdia prazo na hora de proposta renovatória de locação, porque o prazo terminava no sábado e ele dava na segunda-feira. E perdia o prazo, tinha que dar na sexta-feira, porque o prazo não se interrompia e não se suspendia. Eu que milito em desapropriação, sei que o prazo é de 5 anos. E se termina na sexta-feira, no sábado tem que entrar na sexta-feira, porque o prazo